Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro bem corajoso, Deus não é estelionatário, do Moisés Lugli. É uma crítica, olha, muito poderosa à religião organizada de hoje em dia. E o mais impactante é que ela vem de alguém que viveu tudo isso por dentro. E, para começar, essa frase do prefácio já dá o tom de tudo. Ela prepara a gente para o que vem pela frente. Uma análise honesta, direta e que não tem medo de colocar o dedo na ferida. Então, o livro nos apresenta um problema central que ele chama de profissionalização do sagrado. Sabe? Aquela sensação de que a oração virou uma transação e o altar se transformou num verdadeiro balcão de negócios. E o que dá um peso enorme para essa crítica é justamente quem está falando. O autor não é alguém de fora apenas observando. Não, ele foi pastor, ele fez parte dessa máquina que ele agora se propõe a desmontar peça por peça. Bom, e por onde essa desconstrução começa? Pelo primeiro grande mito, a figura do líder religioso infalível, que exige uma imitação cega, em vez de incentivar uma fidelidade aos princípios de Cristo. Para ilustrar isso, o autor descreve uma cena que ele presenciou que é chocante. Um bispo, para mostrar o seu poder, encena uma libertação gritando: "Saia, capeta! Eu te mando sair!" Era um espetáculo de poder pessoal, onde o nome de Jesus Cristo nem foi mencionado. E aí o livro faz algo muito interessante. Ele contrasta essa cena com uma explicação da ciência, o que muitos veem como possessão. A neurociência explica como um estado dissociativo. É um momento em que o cérebro, sob forte sugestão, diminui a atividade na área da razão e da identidade, enquanto a área emocional fica a mil. Não é um inferno invadindo a alma, é o cérebro operando sob um roteiro cultural. E o perigo de colocar a fé em homens fica claro de uma forma trágica. O autor conta a história de um jovem que tinha seu pastor como um ídolo. Quando ele viu esse líder religioso embriagado, seu mundo desabou. Ele se suicidou, deixando uma carta que dizia: "Se a santidade que eu seguia era uma mentira, o céu também é." É pesado. A fé construída sobre homens é um castelo de areia. Agora vamos para o segundo grande tema que o livro desconstrói. A ideia da oração como uma ferramenta de barganha, um jeito de negociar com Deus para conseguir o que a gente quer. E essa tabela mostra a diferença gritante. De um lado, a oração do falso evangelho, que é sobre obter, exigir, satisfazer o ego. Do outro, a oração bíblica, que é sobre se entregar, confiar e buscar um relacionamento, não um resultado. E essa fé transacional chega a extremos chocantes. O livro cita o conselho de um bispo que dizia que Deus é obrigado a abençoar quem é fiel. A reverência é trocada pela arrogância e a relação de um filho com o pai vira a de um credor cobrando uma dívida. As consequências disso são devastadoras. Criam um ciclo de culpa e frustração. Porque se a bênção não vem, a lógica diz que ou Deus falhou ou a pessoa não foi fiel o suficiente. A graça deixa de ser um presente e vira um salário. Agora, a gente entra num assunto muito delicado, o terceiro ponto de análise do livro. Aquela ideia cruel de que problemas de saúde mental, como a depressão, são simplesmente falta de Deus. O livro adota uma abordagem muito inteligente, mostrando que fé e ciência não precisam ser inimigas. A depressão é vista pela psicologia, pela psicanálise, pela logoterapia de Viktor Frankl e pela neurociência. Cada uma dessas áreas oferece uma peça para a gente entender o quebra-cabeça do sofrimento humano. E essa analogia do livro é simplesmente perfeita. Ela desmonta o estigma contra a busca de ajuda profissional. Tratar um desequilíbrio químico no cérebro não é diferente de tratar um problema no coração ou nos ossos. Ou seja, o ponto central é este: abraçar a ciência médica não é uma falha de fé, muito pelo contrário, é um uso sábio dos recursos que Deus nos deu para a cura e para o bem-estar. Depois de desmontar esses mitos, o livro começa a reconstruir, a propor uma visão alternativa de uma vida de fé bem-sucedida. Uma visão que o mundo materialista simplesmente não consegue enxergar. Para ilustrar esse contraste, o autor conta a sua história mais pessoal e dolorosa. Ele detalha os passos frios e calculados que usava para explorar a esperança das pessoas.
como quando inventou um tal ato profético com luvas de plástico, tudo para bater metas de arrecadação. Essa confissão do autor mostra o peso da história. É a dolorosa consciência de ter transformado a fé das pessoas numa ferramenta para atingir objetivos puramente financeiros. E aqui o contraste fica muito claro. O falso evangelho prega um sucesso medido pelo acúmulo, pela ostentação. Já o Evangelho de Cristo define sucesso de uma forma radicalmente diferente. Uma vida de serviço, de compaixão e de entrega ao próximo. E para fechar, fica esta pergunta, que é um convite à reflexão. O livro nos desafia a abandonar essa luta por controlo e a simplesmente descansar na presença de um Deus que não é um estelionatário, mas a própria fonte da vida. Uma mudança de perspectiva que realmente pode transformar tudo,